Eu gostaria de chamar, então, para a próxima conferência o professor Eduardo Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Ele vai ministrar a conferência Cartografias do Sol por uma Estética da Libertação. Eu ainda preciso de um tempo para me recuperar dessa conferência de Paola, porque eu estou absolutamente atravessado por pássaros, árvores, coisas. E, obviamente, eu quero agradecer muitíssimo o convite dos organizadores, das organizadoras também desse evento, na pessoa de Raquel, que fez todo esse contato o tempo inteiro. E como Paola nos solidarizou com o povo do Chile, eu quero me solidarizar com o povo da terra, dessa terra, que apesar de ter seus lastros em toda parte, seu corpo, suas mãos, seu conhecimento, não tem a sua autoria reconhecida. Estou me referindo ao povo negro e estou me referindo ao povo indígena desse lugar. Então, quero me solidarizar e partir desde aí. Eu estou desde quando cheguei agora, né? Porque cheguei ontem à noite, já finalizando o dia. Eu estou atravessado por uma emoção que eu ainda não me dei conta do que seja. Deve ser um pouco de nervosismo, mas eu me dou conta que não é só porque esse tipo de encontros, de eventos, é bastante corriqueiro, né? Em nossas trajetórias. Mas eu estou atravessado por uma emoção que ainda não nominei. Não sei se é importante nominá-la, mas eu gostaria de confessá-la de início. E talvez, Paola, eu não sei se você me entende no meu português, enfim, mas é impressionante que logo essa imagem que inicia esse meu PowerPoint, que é o Exu é exatamente um orixá do panteão iorubano, nigeriano, né? Que veio para o Brasil no tráfico escravagista e chegou aqui e se transmutou em diversas, múltiplas formas. Exu é o orixá das 1001 faces. Então, ele é o infinito, propriamente dito. E o que é o Exu? Exu são a singularidade de todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Eu diria talvez até sobretudo as não humanas. Exu e é assim mesmo, como definição. Sendo a singularidade de todas as coisas, ele também pode ser tomado como a estrutura de um universo dinâmico, nesse caso, negro-africano. Eu sempre brinco que Exu me resolveu um problema antropológico grave, né? Fazendo antropologia no mestrado, eu era levado sempre ou a ser estruturalista. Eu lembro que quando li o Lévi-Strauss, eu tinha gostado muito daquela perspectiva e eu achava aquilo muito interessante. Mas depois que eu lia os culturalistas, eu também achava muito interessante aquilo. Eu já estava no mestrado, já não estava mais no tempo da graduação, que eu podia me apaixonar por autor a cada semestre, né? E eu disse ao meu coordenador de curso, por que eu não poderia ser ao mesmo tempo uma coisa e outra? Ele quase me expulsa. Eu sou formado na filosofia, ele me dizia, eu acho que aqui não é seu lugar, aqui no mestrado de antropologia. Porque eu não conseguia me decidir entre essa perspectiva de conjunto e essa perspectiva de singularizante. Quando eu encontrei Exu me resolveu esse problema antropológico. Ele é, ao mesmo tempo, o máximo da singularidade e da diferença, porque como eu disse, a existência individual de todas as coisas, e ele é o máximo da estrutura e do conjunto de todas as coisas, exatamente por ser... E uma coisa não se reduz à outra. Foi com Exu exatamente que... Gente, eu vou conversar, disse? Eu vou... Enfim, eu amo esse modo organizado como Paola faz, mas eu sou incapaz disso, então eu vou conversando. E você me controla o tempo, que eu quero muitíssimo dialogar também ao final. Então, eu não quero extrapolar por demais o tempo e quero, enfim... E isso pode acontecer também no durante, não precisa só ser no depois. Quando eu encontro Exu é também o orixá, o dono do corpo, é um dos seus títulos. Ele é Bará, né, que no Iorubá é exatamente corpo. Então, tudo que tem corpo tem Exu. O Exu é uma espécie de corpo genérico e corpo singular. O Exu, e eu estou aqui dialogando com Paola, tá?
O Exu, eu não consegui resistir a isso. Porque talvez eu possa pensar, a partir da estética que você propõe, o Exu que não estava ali, mas como ele está em todo lugar, pode ser que queria um diálogo interessantíssimo entre nós todos, entre nós todas. O Exu, ele habita, ele tem 3 tipos de sangue. Ele tem um sangue vermelho, que é o sangue animal, ele tem um sangue branco, que é o sangue vegetal, e ele tem um sangue preto, que é um sangue mineral. Então, em tudo que há sangue, corre Exu, movimenta-se Exu. Exu é o próprio orixá do movimento, ele interliga todas as coisas. Os jesuítas, quando se encontraram com os povos nigerianos aqui no Brasil, sincretizaram Exu com o demônio, o diabo. Eu lembro que eu tinha na sala da minha casa um quadro de Exu, que era um negro enorme, nu, segurando um tridente de olhos vermelhos. Eu lembro que os visitantes da minha casa chegavam em casa, olhavam, alguns batiam o pé e voltavam, e iam embora, porque se assustavam que eu tinha o demônio na minha sala, né? E acontece que na África, enfim, pré-colonial, não se tem ideia de demônio. É uma ideia que não alcança esses povos. É um signo que não tem significado naquele contexto. O Exu foi sincretizado com o demônio numa operação racista impressionante. Eu diria uma grande farsa semiótica. Demonizando Exu, eu demonizava toda a religião afro-brasileira, todas elas, não apenas, e demonizava também, satanizava todo o seu povo, sendo ou não sendo de candomblé. É curioso, porque justamente o Exu, na Nigéria, eu estou falando de coisas que eu não preparei. Na Nigéria, você tem várias cidades-estados, vários reinos. Cada reino tem o seu orixá próprio, então cada território é governado por uma divindade. Vocês certamente conhecem algumas, ou muitas, ou todas. Oxalá, Yansan, Oxum, Oxóssi, assim por diante. Em cada uma dessas cidades há também um adivinho, né? Aquele que cuida do oráculo. Eu digo que é o filósofo do grupo, que é Orúmila, que é para quem eu sou iniciado. Aliás, eu peço a benção a quem é iniciado, dou a benção a quem é. Eu sou iniciado da tradição de Ifá, justo esse que tem a responsabilidade de codificar e decodificar o sistema de conhecimento iorubano. E tem Exu. Então, cada cidade-estado da Nigéria, você tem o orixá do lugar, o orixá do território, da família extensa. Você tem Orumilá, que é o que controla o sistema do jogo, né, que a gente conhece aqui como jogo de búzios, e lá é o Opele Ifá. E a gente tem o Exu, que interliga todos os territórios. Então, Exu é o orixá da comunicação. O sincretismo foi mal feito, isso que eu quero dizer. Porque se eu tivesse que dizer o que é Exu, ele é um mensageiro, é o que leva a comunicação para todos os lados. Alguém poderia logo criar um outro sincretismo, dizer, então é um anjo, é o que leva a mensagem divina para os humanos. Eu digo, não, ele é um pouco mais interessante que um anjo. Porque o anjo é um carteiro muito monodirecional, né? Ele só leva a mensagem de Deus para o humano. E, aliás, para coisas muito difíceis, como Maria, você vai ter um filho e não é de José, né? São situações difíceis que ele coloca os humanos. Agora, o Exu é um pouco mais interessante. O que ele faz? Ele leva as mensagens das divindades para as divindades, dos humanos para os humanos, dos humanos para as divindades, das divindades para os humanos e entre todos os seres e coisas. Então, ele é um carteiro, vamos dizer assim, muito mais completo, muito mais complexo, muito mais multireferencial, muito mais multireferenciado. Esse é o Exu. Exu é o orixá da vertigem, o que dá nome, inclusive, à sua conferência. Exu é o orixá da vertigem porque ele é a referência que zera qualquer tipo de referência. Aquilo que a gente já chamou de o grau zero, em vários, vamos dizer, linguajares filosóficos. Exu, justamente por ser o grau zero, é o que produz sentido. Aquele que não tem sentido é o grande produtor do sentido.
Tem um oriqui, que é uma expressão religiosa, poética, né, que todos os orixás têm, que do Exu diz assim: Exu, tendo jogado uma pedra ontem, matou um pássaro hoje. Isso acaba com... Eu me lembro que eu, quando escutei essa frase, ainda fazia graduação na filosofia, e estava estudando essa história da lei da causalidade, né? Então, do nada, nada advém, enfim, essa coisa que vocês todos sabem melhor que eu. E aí eu encontrei Exu e falei, mas como é que é? Porque se ele jogou uma pedra ontem e matou um pássaro hoje, tudo isso que eu aprendi de lei da causalidade, de uma certa forma, toda a filosofia que eu aprendi da antiguidade até a modernidade não me serve. E isso me botou um grande problema filosófico, da maior importância, porque eu preciso, do meu lugar, compreender os signos de cultura que compõem o meu cotidiano, minha própria vivência, minha ação no mundo, minha visão de mundo. E o Exu, obviamente, faz parte do meu repertório cultural. E a lei da causalidade não me servia. O que fazer? Assim como não me servia só ser estruturalista, ou só ser culturalista. Ainda nessa história, eu me lembro bem, eu tive muitos problemas com o meu coordenador de curso. Eu me lembro que eu fiz numa aula, por conta de uma aula dele, é um grande antropólogo, eu fiz uma junção entre Deleuze e Lévi-Strauss. E ele falou, você é maluco, você não pode fazer isso. Como assim? Você vai pegar o estruturalista em si com o pós-estruturalista, como é que você junta essas duas coisas? Eu saí péssimo, com autoestima baixa, eu morava no sul nessa época, em Curitiba, estava frio. E aí eu lembro que por conta do frio eu entrei numa livraria, e quando eu chego na livraria, o que me acomete? Eu encontro um livro do Viveiro de Castro, que você cita, que é a Inconstância do Pensamento Selvagem. E o primeiro artigo que eu abro, acho que não é o primeiro artigo do livro, mas é um dos primeiros que eu abro, é exatamente a junção do Deleuze com Lévi-Strauss. Falei, mas se o Viveiro de Castro pode, por que não pode? Bom, somos Eduardos iguais, mas claro, é Viveiro de Castro. A gente sempre tem que... O Exu começou a me dar régua e compasso para adentrar nesse universo do corpo. Há muito tempo eu tenho investigado e vivenciado esse universo, sobre múltiplas linguagens. Ultimamente... Nossa, eu só estou contando história e... Tá. Eu vou colocar aqui que pelo menos eu consigo ver um pouquinho. Ultimamente, assim, eu tenho... Eu não vou falar das coisas que eu fiz lá atrás. Falando assim, parece que eu sou muito, muito velho, né? Eu não sou muito, muito novo, isso é o certo. Mas eu quero falar de coisas que estão me capturando nesse tempo de agora. Para mim, filosofia só se dá na contemporaneidade. É uma máxima filosófica. Eu só posso pensar na contemporaneidade a partir de um solo, e aí eu reivindico o Rodolfo Kusch, filósofo argentino, que, enfim, talvez melhor que outros trabalharam essa máxima. Só posso pensar desde o corpo e não sobre um corpo. Então, eu me afastei das filosofias que falam sobre o corpo e adentro as filosofias desde o corpo. Isso tudo ainda dialogando com Paola. E pensando também os signos que compõem minha cultura. Ou seja, eu fui numa Ialorixá, em Salvador. Você faz isso para mim? Eu fui numa... Na verdade, lá não era Ialorixá, era Makota. É um título que se tem no candomblé banto, chamada Makota Valdina, muito conhecida na Bahia, e muito conhecida nacionalmente por ser uma liderança religiosa que ocupou também os espaços de mídia. Makota nos deixou esse ano, a gente comemora a morte, como vocês sabem, no candomblé. Isso não quer dizer que a gente não sofra intensamente. Eu ainda estou sobre os efeitos do sofrimento da perda de Makota Valdina. Quando eu cheguei em Salvador, eu fui jogar com ela, porque eu não sou louco, eu não sou maluco, eu tinha que, lógico, buscar as pessoas de referência da minha cultura. E quando ela joga para mim, com um tabuleiro de búzios, os búzios caem, são 16 búzios, né? Os búzios caem todos numa fileira, 8 búzios,
e 8 búzios um em cima do outro. Isso eu nunca vi acontecer com nenhuma pessoa. E aí ela olhou para mim e a primeira coisa que ela disse foi: quem é você, rapaz? Aquilo era muito incomum, né? Os búzios todos assim, acasalados ou um por cima do outro, né? Isso nunca aconteceu, nunca mais. Hoje eu jogo também, isso nunca aconteceu quando eu jogo e nunca aconteceu em jogos meus. Aí eu contei um pouco para ela a minha história de santo, que é uma história muito derivante, muito complexa. Ela falou assim: eu tenho iniciação na Nigéria, primeiro eu tenho iniciação em Cuba, depois eu tenho iniciação na Nigéria e só por último eu tenho iniciação aqui no Brasil. E ela me sai com essa, ela diz assim: meu filho, se você quiser saber o que significa alguma coisa, como alguma coisa foi... Que significado? Tem um código, você tem que saber como ele foi montado. Então, se você quer decodificar alguma coisa, saiba antes como ele foi codificado. E eu falei: Macota, você resolveu o grande problema semiótico da minha história. Eu estudava semiótica a essa altura. É uma coisa muito importante para mim, saber como os signos da minha cultura são montados, para saber fazer a justa crítica e estabelecer a possibilidade da criação, né? Eu me coloco sempre nesse lugar da criação. Que autores você cita? Eu começo sempre com a criação. Óbvio, em diálogo com um bocado de gente. Gente, está de boa? Tá tranquilo? Tá. O Exu é justamente esse orixá, que eu estou tratando aqui como um personagem conceitual, que vai me dar a possibilidade de entender os processos de codificação, decodificação, recodificação das coisas. Se quiserem, pode usar outros conceitos na filosofia. Pode ser territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Não tem problema. Isso também, Exu circula por vários universos e não vai ter problema de ele ficar enclausurado num conceito ou no outro. Nesse sentido, ele é bastante livre. E é uma palavra importante essa, a ideia da liberdade, para transitar, né? Então, eu tenho investigado muito o universo das religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé e o ifaísmo, que é essa tradição da qual eu faço parte como iniciado. Quando antropólogo, eu vivia indo nas casas de candomblé para estudar o candomblé e nunca o pessoal me dizia o que eu queria saber. Porque eu era, enfim, um antropólogo encherido, né? Como os antropólogos são. Aí eu me iniciei no candomblé. Depois que eu me iniciei no candomblé, eu escutei quase tudo que eu queria saber quando eu era antropólogo, mas agora eu não posso dizer porque sou iniciado. Então, é um belo paradigma da pesquisa nesse campo. As religiões de matriz africana. E a capoeira Angola, sou aprendiz de angoleiro, então estou no processo de me formar capoeirista angoleiro, já tem um tempo, demora para se formar um angoleiro, mas eu parto desses dois universos. Eu tinha até pensado aqui, Raquel, de fazer uma conversa a partir da capoeira Angola. Na Bahia eu faço isso sempre, porque em qualquer lugar que eu chego eu falo: tem capoeirista aí? 30 levanta a mão e a gente joga, a gente brinca. Eu pensei que talvez aqui não fosse exatamente o caso. Não sei se eu estou sendo preconceituoso, mas talvez não fosse o caso. Eu falei: não, vou falar das religiões de matriz africana que vai ser mais tranquilo. Mas esses dois locos, candomblé e religião de matriz africana, me estimulam a não pensar a estética do candomblé ou a estética da capoeira, mas pensar uma estética a partir do candomblé e a partir da capoeira. Então é o que eu, de alguma maneira, vou tentar fazer aqui e muito localizado nas religiões de matriz africana. Tá? Vou deixar a capoeira um pouquinhozinho à parte hoje. Tem capoeirista aqui? Aí, viu que era preconceito? Então, quem sabe a gente faz alguma coisa com capoeira. Ai, ai. A capoeira Angola, a religião de matriz africana, que me leva a pensar uma estética que deriva delas, eu posso colocar dentro da grande sacola, do grande bornal
da filosofia africana. Eu sou um dos pesquisadores em filosofia no Brasil que se dedica à filosofia africana há pouco tempo, mas é muito tempo em relação à filosofia africana no Brasil. Ou seja, desde o início, quando alguém começou a se interessar por filosofia africana por aqui, isso em termos de publicações, de orientação de pesquisa, eu estou envolvido nisso. Então, em Salvador, a gente tem um dos núcleos que trabalha, que produz, que difunde a filosofia africana. Então, uma parte dessa filosofia africana eu trabalho com o que eu chamo de sujeitos coletivos de produção de conhecimento, justo esses que eu disse, candomblé e capoeira. Então eu trato esses como autores, é isso que eu quero dizer. Meus autores, então, de primeira mão, são sujeitos coletivos de produção de conhecimento. Esses dois especificamente. E na filosofia africana, eu faço ela em diálogo com a filosofia da libertação latino-americana, com autores que vocês certamente conhecem, como Henrique Dussel, Roig, todos esses argentinos. Mas a filosofia latino-americana fora da Argentina, né, como Leopoldo Zea, Salazar Bondi e assim vai. Né? E então, há mais de 20 anos, bem mais, 20 e poucos anos, eu trabalho com pensamento latino-americano, especificamente dessa corrente do pensamento, que é a filosofia da libertação, e passei a vida inteira na filosofia da libertação dizendo: precisamos discutir o pensamento dos povos africanos. Todo mundo diz para mim, legal, mas ninguém discute. Quando eu me dei conta que na filosofia da libertação, eu estou dizendo que eu fiquei 20 anos, eu estou há mais de 20 anos nesse grupo, e praticamente não existe filósofos negros nesse grupo. Isso me espanta. Não existe muitas mulheres nesse grupo, existem mulheres, mas existem muito poucas. Isso me espanta. Não porque esses filósofos dizem, mas porque esses corpos gritam e denunciam. Há uma exclusão de raça, etnia, há uma exclusão de gênero, há uma exclusão, há uma fobia imanente nesse tipo de produção. E olha que é uma produção de uma filosofia que se coloca altamente crítica em relação à filosofia, por exemplo, eurocêntrica, para dizer. Mesmo assim, não consegue, dentro das suas agenciar dentro do seu próprio movimento uma perspectiva que contemple, não falando sobre, mas falando com mulheres e negros. Especificamente, como eu estou fazendo o meu recorte étnico-racial, vou seguir um pouco nele, eu passei por 20 anos reclamando isso. E uma vez reclamei para o próprio Henrique Dussel, que é talvez o nome mais conhecido entre todos. O Dussel vai com certa frequência nos eventos que a gente faz em Salvador, e ele já cansado, já na altura dos seus 80 anos, ele olhou para mim assim, eu fiz essa pergunta a ele, era uma pergunta longa e muito provocativa, quase hostil, mas não foi hostil, porque eu sou bem educadinho, mas foi, enfim, ele me olhou longamente, eu falei, vou morrer, né? Assim, ele vai me destroçar nesse momento. Ele me olhou longamente, coçava, assim, acariciava a barba dele e me disse, faça você mesmo. Achei a melhor resposta possível. E desde então comecei a fazer. E comecei a fazer porque num evento em São Paulo, há alguns anos atrás, estava numa mesa o Henrique Dussel, o Júlio Cabreira, argentino que dá aula em Brasília, na UNB, e eu próprio. O Cabreira tinha escrito um texto de uma ética absolutamente contrária do Dussel e feito uma crítica voraz ao Henrique Dussel, esperando receber do Dussel comentários sobre a sua ética. Ele fez isso. O Dussel, eu falava na sequência, falei, Henrique, Dussel, eu não vou falar porque ele está interlocutando com você, eu não tenho nada que dizer sobre isso, então, por favor, tome a palavra e eu falo no fim. O que sobrar para mim, eu falo no fim. Ele disse, de jeito nenhum, quero te ouvir. Eu falei, mas está estranho isso, né? O Papa tinha acabado de ser, não é eleito Papa, como que diz? Proclamado Papa. Na Argentina a gente estava com aquelas brincadeiras, né, de Papa argentino, Deus brasileiro, essas coisas. E eu estava exatamente entre esses dois argentinos, tentando achar algum espaço de fala que fosse possível, que fosse próprio dentro do contexto do evento, que era um evento de filosofia da libertação. E o que acontece? Eu tinha preparado um texto, mas ele não fazia sentido mais.
Simplesmente ele não fazia sentido. Naquele exato momento, eu gosto de interlocutar com o que está acontecendo, disse, né, no começo. Naquele exato momento entra uma amiga chamada Simone, que era de São Paulo, que por acaso é capoeirista. Era um auditório enorme, assim, ela entra e eu digo, oi Simone. Aí todo mundo ri, né, parecia um xixi. Ela, oi. Eu falei, você pode vir aqui? Ela, sério? Eu falei, verdade, você pode subir aqui? Ela sobe no palco, eu falo, vamos jogar. Aí eu ensino uma cantiga de capoeira rápida para as pessoas, para a plateia, e a gente joga. Joga rapidinho, joga 5 minutos, um jogo de capoeira, eu pego o microfone e faço uma espécie de hermenêutica da capoeira, e proponho no final disso, ou seja, eu começo a fazer a decodificação daquele código corporal, e musical, e artístico, etc., e filosófico, e aí eu vou fazendo isso, o Cabreira ficava assim, balançando a cabeça, dizendo... Puxa. E o Dúcio estava com a boca aberta e coçando a barba, eu não sabia o que isso significava. Podia ser, o pior podia ser ótimo. E quando eu termino, eu disse, eu estou lançando aqui as bases, isso nasceu assim, desse jeito, inusitado, dessa maneira. Eu falei, estou lançando as bases para mim, de me lançar a pensar uma estética da libertação. Estou dizendo que eu venho da filosofia da libertação, em diálogo com a filosofia africana, daí vem o nome de estética da libertação. Assim que eu termino então, era pouco tempo, eu chego à mesa, o Cabreira olha e fala assim, não entendo nada, ele deve ter me xingado, e o Dúcio olha para mim e diz, vamos escrever uma estética da libertação. Vem estudar comigo no México e eu vou te orientar a respeito disso. Eu fico muito contente no primeiro momento e depois eu não vou para o México, porque eu conheço o Dúcio razoavelmente, eu sabia que eu teria que estudar a estética do Dúcio. Eu não queria. Eu queria estudar uma estética do pensamento, especialmente da relação do pensamento africano com o pensamento andino, que é meu tema do pós-doc agora, que acabou lá na Universidade de 3 de Fevereiro. Terminei há pouco tempo, que era o livro que eu prometi que traria cá, ficou com 1.300 páginas de Word, então a editora não quis publicar, então por isso que eu não consegui trazer para cá. O texto está aqui, posso até disponibilizá-lo. E aí nasce aí essa ideia de uma estética da libertação. Contando essas histórias, acho que eu consegui dar o escopo do que é o meu tema. Vamos avançar nessa história do... Pode avançar um bocado, isso tudo já não serve mais. Pode ir. Aí, volta isso. Antes disso, já que eu falei tanto no Exu, eu quero ler um conto do Alberto Mussa sobre o Exu, que se chama Elegbara, que dá nome a esse livro dele. É curto. Eu poderia contar esse conto a minha função na religião é saber as histórias de memória, então eu sei. Mas quando ela é contada por um literato, fica tão mais lindo. Então eu vou me aproveitar do Alberto Mussa com essa função. Elegbara é o nome nigeriano de Exu. Fazia 8 gerações, desde a chegada de Oranian, o fundador, que Oió só vinha conhecendo opulência. Daí a apreensão de todo o povo quando o rei deixou de comparecer aos mercados, e o abatimento profundo que logo se seguiu quando começou a correr a notícia da enfermidade que certamente o levaria à morte. O rei não morreu, mas também não melhorou. A doença tornou-se linear, permanente, estagnada como as águas que ficam para além de Ijebu-Odê. Foi quando Oió, a justa, a soberba, decaiu vertiginosamente. O cajado do rei não mais movia o mundo. E as lavouras não vingavam, as mulheres não pariam, os ferreiros não forjavam, vendedores não vendiam, compradores não compravam, houve seca e houve fome. Então os velhos, reunidos em conselho, decidiram convocar sábios de outros reinos. Vieram de Ifé, vieram de Irê, vieram de Ilorim, vieram de Queto, aquelas cidades-estados que eu disse agora há pouco. A ciência humana está sempre aquém do próprio homem. O rei continuou doente. Oió estava a ponto de desesperar, quando apareceu de súbito, vindo ao que parece do país Nupê, um estranho andarilho de sorriso debochado. Carregava um bornal e uma katana, fumava cachimbo e tinha um gorro preto e vermelho. Era aquelas cores que vocês viram antes.
no primeiro PowerPoint. Parou bem na frente do mercado onde se fazia uma assembleia. Foi notado por um dos mais velhos. O reino é morto, os estrangeiros não são bem-vindos. Não é esta, ancião, a fama de Oió, a justa, e eu vim pela justiça. Dize quem és e para onde vais. Não sei se hei ido ou se fui havido, mas irei ser e serei sido. O que queres, andarilho? Quero apenas ser querido. Não é o vosso rei que se há tomado de um mal sem cura? É sem cura o mal, não houve sábio capaz de vencê-lo. Não há mais o que fazer em Oió. O andarilho deu então uma larga risada. Não é esta, ancião, a fama de Oió, a soberba, e eu vim pela galhardia. O povo atônito escutava, e o estrangeiro continuou. Eu sou andarilho antigo, venho de andar muitas léguas, a terra é do meu tamanho, o mundo é da minha idade. Não há números para contar as proezas que fiz no tempo em que tenho andado. Colhi mel de gafanhoto, mamei leite de donzela, esquentei sem ter fogueira, cozinhei sem ter panela, já fiz parto em mulher velha, emprenhei recém-nascida, trago a cura das moléstias e as perguntas respondidas. Quando soube do mal do vosso rei, vim oferecer os meus serviços. Só que tudo tem seu preço. Oió é justa e é soberba. O andarilho haverá o preço que pedir. Eu quero o preço justo. E que preço é esse? O que tem a maior grandeza e caiba na menor medida. Essa é uma das senhas do que eu quero lhe dizer. O que tenha a maior grandeza e caiba na menor medida. Ninguém entendeu, nem prestou atenção. A fé humana está sempre além do próprio homem. O andarilho foi introduzido nos aposentos reais, e foram só 3 dias. Todo o povo estava amontoado na praça do mercado, quando as esposas saíram correndo do palácio para anunciar que o rei ficava em pé. A festa foi programada para a feira seguinte, mas a alegria se antecipou. Oió tornava o que tinha sido, e até uma chuva serena chegou a reavivar o colorido da savana ressequida. Na data marcada, o rei reapareceu cercado de pompa e aclamação. Dirigiu-se ao trono no centro do mercado e elevou a voz. Que venha até mim o andarilho da carapuça vermelha e preta. Quando se aproximou, o rei disse: a gratidão de Oió não tem medida. Que o andarilho diga o seu preço. Eu quero o preço justo. O rei oferta 100 peças de marfim. É pouco e não cabe no meu bornal. Há 100 peças de marfim mais 30 katanas de ferro. É pouco e não cabe no meu bornal. As 100 peças de marfim, as 30 katanas de ferro, mais 10 partidas de conta de vidro. É pouco e não cabe no meu bornal. As 100 peças de marfim, as 30 katanas de ferro, as 10 partidas de vidro, mais 50 escravos. É pouco e não cabe no meu bornal. O rei estava estupefato. Então, não há limite para a ganância desse andarilho? Eu andei léguas e léguas, e quando cheguei a este reino, e quando cheguei a este país, vi um rei praticamente morto, um reino destroçado, um povo infeliz. Eu curei o rei, ergui o reino, salvei o povo. Eu quero o preço justo. E por mais que o rei oferecesse, era sempre a mesma resposta. Desesperado, levantou-se do trono com um gesto amplo, fez a última oferenda. Pois fique com esse reino todo. Ao que andarilho respondeu: é pouco e não cabe no meu bornal. Houve um breve silêncio e o andarilho prosseguiu: não pode viver quem deve a vida. Eu quero a cabeça do rei. Ninguém acreditava no que ouvia. O rei desabou sobre o trono, aterrado. Como pode cobiçar minha morte quem veio para me curar?
é um absurdo, uma covardia, uma infâmia, uma ingratidão. Não, disse o andarilho, é o preço. Ioió não resistiu, como não resistiria pouco mais tarde ao assédio no P. Compreendeu que, naquele momento, qualquer condescendência seria uma iniquidade, que o bem ideal era uma impossibilidade teórica. E o andarilho caminhou na direção do rei, decepou-lhe a cabeça, meteu-a no bornal, e antes de desaparecer na curva da estrada, gargalhou pela última vez, Cossi o bancan o finholorum, e tinha razão. Não há rei senão Deus. Elegbara é assim. É claro que eu não vou entrar na trapaça de querer explicar. Eu vou seguir mais um pouquinho. Mas ficou um silêncio interessante. Parece o silêncio de Ioió diante da ação do andarilho, né? Oxaguian é esse orixá que aparece, que acho que não por acaso também compõe a minha própria cabeça, que a gente chama de Ori. Ele é um orixá primordial, ele é um orixá do princípio da construção dos reinos, da civilização. E eu vou contar muito rapidamente uma história que a gente chama de Itã de Oxaguian. Oxaguian, ele nasce dentro de um caramujo. E ele tem pai, que é Oxalá, mas não tem mãe. E ele nasce, por isso que ele nasce no ventre de um caramujo. Olha que interessante. Talvez até um pós-perspectivismo, talvez. E ele sai sem cabeça, ele nasce sem cabeça. E ele é um governante, ele cria reinos. E é muito ruim para um governante não ter cabeça, a gente tem visto isso, né? Então, ele nasce absolutamente sem cabeça alguma e ele vai criando reinos, mas isso não é bom até que ele encontra Ori, que é uma divindade, que já o nome diz, é a divindade das cabeças. Todo mundo que tem orixá tem Ori. Aliás, todo mundo que tem Ori, mesmo sem ter orixá. Todo mundo tem cabeça. E Ori cria as cabeças e oferece uma cabeça de inhame para o Oxaguian. Oxaguian, o nome significa o orixá que adora comer inhame. Ele adora inhame. Eu adoro inhame. Então, ele ganha essa cabeça, que é uma cabeça branca, cinza, branca, e muito quente, porque o inhame aquece muito facilmente. Acontece que uma cabeça quente, para quem é governante, não é muito bom. Porque você pode fazer coisas que não devia fazer, agir no ímpeto das paixões, mas, enfim. E ele é assim, então ele corta com muita facilidade cabeças de inimigos ou de amigos, e ele fica descontrolado. E todo mundo vê que não é bom para um governante ter a cabeça esquentada. A gente também tem visto isso. Ora, vai passando, e ele encontra Iku. Iku é a própria morte, é a divindade da morte, é a morte em si. E Iku oferece para ele uma cabeça de lama, preta, nesse caso, fria. Então ele agora tem duas cabeças, uma cabeça quente, uma cabeça fria, uma cabeça branca, uma cabeça preta. Para quem não tinha cabeça nenhuma, ter duas cabeças é ótimo. Acontece que essas cabeças governam nele alternadamente, sem equilíbrio. Então, às vezes, ele está eufórico e, às vezes, ele está mórbido. Eu digo que é o primeiro caso de bipolaridade da humanidade. Da humanidade não, né? Da nossa história. E ele encontra um outro orixá, que se chama Ogum. Ogum é um orixá prático, que não deixa as coisas para trás. Ele sempre tenta resolver, e rapidamente, e com força. E ele diz: o que acontece com você, meu amigo Oxaguian? Guian, né? Eles são íntimos. O que acontece com você, Guian? Rapaz, eu estou com essas duas cabeças aqui, não está legal. Qual cabeça que você quer que eu tire? Claro, a preta, que é mórbida, que é triste, que é deprimida. E aí o Ogum tenta tirar essa cabeça, mas ele não é muito ajeitado, ele não é muito jeitoso. O que ele faz é amalgamar as duas cabeças. Ele junta as duas numa só. E essa cabeça, então, fica azul. Todos nós que somos de Oxaguian, de Oxalá, temos que usar branco.
na sexta-feira e nos outros dias também. A não ser o Oxaguian, que também pode usar azul, por conta dessa história que eu estou lhes contando. Quando ele fica com a cabeça azul, ele fica com a cabeça equilibrada. Ele alterna de maneira equilibrada ação e meditação, sentimento e razão, razão e sensibilidade. Ele se torna um orixá remodelador das cabeças. Ele ganha essa nova função. Antes ele criava reinos. Aí Olorum diz a ele: você agora vai consertar as cabeças que estão mal feitas. Ele tem muito trabalho. Muito trabalho. Isso porque eu remeto a uma outra história. Eu ia contar para vocês 5 histórias. Vou contar essa história. Daí, se der tempo no debate, eu conto as outras. Num outro Itã da criação, Oxalá, o velho, Oxalufã, que não é Oxalguian, é o Oxalá dito velho, ele recebe do próprio Olorum a responsabilidade de criar o mundo. Então tem uma sacola da criação e ele vai fazer a criação do mundo. Só que ele é muito teimoso, ele é muito chato, ele é muito turrão e é muito orgulhoso, e ele não faz os sacrifícios que precisam ser feitos, as oferendas que precisam ser feitas. O que acontece? Ele sai sem esse preparo e o Exu, que na dinâmica religiosa, ou melhor, vamos lá, na dinâmica cultural africana, é aquele que é o responsável pela ética. É ele que cobra que a norma seja aplicada. A gente tem um entendimento no imaginário racista sobre Exu que é exatamente o contrário, que é ele que sacaneia tudo e impede as coisas. Exatamente o inverso. Por de dentro é exatamente o contrário. Ou seja, o Exu é aquele que faz a norma ser cumprida. E ele faz, então, Oxalá cumprir as normas a todo custo. A história é muito longa e é linda. E vai, Oxalá, depois de passar pelas provas de Exu, vai no sentido de construir um mundo. Tem um lugar específico que teria que jogar a sacola da criação, que é lá em Ifé, Ilê, Ifé. Só que ele está muito cansado. E ele para debaixo de uma palmeira, ele faz vinho da palma, bebida fermentada, bebe, fica bêbado, dorme e deixa o saco da criação de lado. Né? Imagina. Ododua, que nessa história é um orixá feminino, também primordial, está passando ao lado, vê o orixá, o grande orixá, Oxalá é o grande orixá que veste branco, dormindo, embriagado ainda, pega a sacola da criação e vai ter com o Olorum, que é o Deus Criador, é o Bambambam. E aí ele chega para o Olorum e diz, ela chega para o Olorum e diz, olha, eu encontrei esse saco aqui, o Oxalá dormindo, irresponsavelmente bêbado. O Olorum não pensa 2 vezes, pega e cria o mundo você. Ela vai e cria o mundo. Oxalá acorda, e quando ele acorda vê o mundo criado, fica enciumadíssimo, raivoso, e vai reclamar com o Olorum. O Olorum fala, meu velho, o que eu posso fazer? Você deu vacilo, você vacilou, e ela foi responsável. Isso diz muito sobre relações de gênero, inclusive. E o que acontece? O Oxalá, muito triste ainda, fica olhando com os olhos de vergonha e de cólera para o Olorum, e o Olorum diz, mas você ainda é um grande orixá, você ainda é o rei dos Nagôs, ele é o rei Nagô, então vai lá agora e cria os seres humanos. Aí ele foi, só que ele ainda estava meio bêbado. É por isso que a gente é tão diferente. Eu acho linda essa história, para falar de diferença. Dessa história do conceito de diferença, nós somos diferentes porque um rei dançante, um orixá dançante, embriagado, que vacilou, nos criou muito a sua imagem e semelhança. Isso nos coloca a dimensão de que a nossa vida, do ponto de vista religioso mesmo, ela não está dada, ela não está pronta. A vida, o cosmos, o mundo, os entes, os seres, são todos inacabados, são todos impermanentes. É preciso estar o tempo inteiro dançando e recriando. Então, viver na perspectiva Nagô é exatamente ter a criação como a condição para a produção do conhecimento. Ora, o Oxaguian,
esse que remodela as cabeças que o Oxalá fez e que precisou ser remodelada, ele é um tipo de governante que veio ao mundo sem cabeça nenhuma, teve 2 cabeças contrárias e depois harmonizou. É porque ele tem experiência que ele pode agora remodelar as cabeças. Remodelar as cabeças é literalmente criação. É efetivamente isso. Ele cria o mundo, cria o cosmos, cria a cabeça, cria o conhecimento. Eu chamo esse orixá de um orixá da deriva. Eu tenho quanto tempo ainda? Já foi, né? Tá. Eu vou parar agora e vou abrir para uma conversa. Ele é o orixá da deriva. Ele é o orixá que, eu disse, ele é um civilizador. Ele não para num reino, ele atravessa os reinos. E depois ele começou a atravessar os oris, para remodelá-los, as cabeças. Ele não tem destino próprio, ele não tem território próprio. A deriva é um conceito, eu não vi ele ainda trabalhado como conceito. E se eu concordar com Deleuze, que um filósofo é aquele que tem que produzir um conceito, eu já trabalhei muitos anos na vida para produzir o conceito de ancestralidade. Acho que foi legal. Um outro é o de encantamento. Eu gosto dele. Agora eu estou trabalhando no conceito da deriva. Então, o que a gente tem, se você pega um dicionário qualquer, deriva é um conceito muito negativo. É a pessoa que não sabe onde vai chegar. É o risco de... É quem está perdido, quem está perdida. É quem não tem território seguro para chegar. É quem está correndo risco de vida ou de morte, não sei como é que diz. É quem está sob ameaça. É quem não tem controle. É quem não tem segurança. É quem não planeja. É quem está afastado da razão. É aquela pessoa que de nenhuma maneira tem segurança. Aí eu me dei conta que boa parte da tal filosofia ocidental, pelo menos lá do Tales de Mileto, até tem exceções, eu sei, mas até o fim do século XIX, praticamente, até o Nietzsche, até o Freud, Nietzsche, os 3 porquinhos, né? Marx, Freud, Nietzsche, sempre tem 3 porquinhos, já repararam, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, sempre tem 3 porquinhos, sempre tem. E aí, o que acontece é que, eu estou falando de 26 séculos, 2.600 anos, de uma certa maneira eu posso dizer que eu tenho uma epistemologia do controle. É aquilo que o contrato social muito bem diz. Você troca a liberdade, não é contrato social dos contratualistas, você troca a liberdade pela segurança. Isso definiu eleições no Brasil, ou melhor, na América Latina, recentemente. Né? Você troca a liberdade por segurança. Ou seja, a gente tem como paradigma uma epistemologia do controle, que a todo custo tenta lhe tirar do impermanente, do caos, do não decifrável, do código impermanente, aleatório, poético, poético e criativo. Uma epistemologia do controle que a todo custo controla corpos, seja pelos dispositivos de raça, de gênero, de origem, de território. Uma epistemologia do controle que a todo custo, tenta criar ilusões, ou se quiser, imagens muito distorcidas de si próprio, ou definindo ou não definindo de maneira alguma. Ou seja, ou cai num relativismo exacerbado, ou cai num dogmatismo autoritário. Eu tento evitar essas 2 pontas. E me dei conta que, então, deriva podia ser um lindo conceito. Não é um conceito sozinho, né? Já tem tantos, devir, etc, etc. Mas o de deriva me interessa muito por conta do Oxaguian. Oxaguian é o orixá da deriva. Eu não tenho tempo de desenvolver aqui, que era exatamente toda a minha parte de fala, mas que isso não importa, que é assim, a deriva é a experiência estética da liberdade. Estou advogando uma máxima, só é possível criar em liberdade. A criação... como eu posso dizer isso? A estética antecede... É outra máxima filosófica, então. A estética antecede a epistemologia. Eu dou aula lá no doutorado, onde eu trabalho, de epistemologia.
E eu sempre começava com essa história da epistemologia. Depois da epistemologia eu derivava uma ética, uma política, etc, 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 como é convencional no modo como a gente tem estudado nos cursos de filosofia. Ou seja, quando eu penso em epistemologia, dá de pensar de tantas maneiras, de uma maneira muito simples, muito coloquial. As condições da produção do conhecimento, então parece que ela antecede qualquer conhecimento produzido. E, inclusive, serve de uma espécie de ajuizadora do conhecimento produzido. A gente é muito odiado fora da filosofia por conta disso, né? A gente acha que pode se meter lá na ciência, na religião, e a epistemologia nos instrumentaliza para isso. Mas eu me dei conta que talvez a própria epistemologia deriva da estética. Então, um conhecimento racional não tem como fundamento a racionalidade. É o Exu de volta. A pedra que eu joguei ontem, que mata um pássaro agora, hoje. A base, eu diria, epistemológica, e eu acrescentaria outra coisa, ontológica, do nosso existir se dá como deriva. A gente não tem controle de coisa alguma. Isso já se discute há tanto tempo. Tudo pode acontecer, o possível real é mesmo uma espécie de determinação ou sobredeterminação de qualquer tipo de experiência. Não há possibilidade. A gente pode planejar, o pessoal fala assim, então você nem planeja nada. Eu realmente quase não planejo nada, vocês estão vendo pela minha conferência. Mas não é que não planeja, não é que você não se pensa, não é isso. Eu estou tratando isso epistemologicamente. Antes, eu estou tratando isso esteticamente. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: a possibilidade de uma estética só se dá no movimento da deriva. Ao falar estética, eu estou em derivação, eu estou derivando. Porque quando eu não faço isso, na minha opinião, eu estou transformando a estética numa ossatura rígida que não diz respeito a produções criativas. É quando eu me torno mais técnico do que artista. É quando eu passo a ser uma espécie de general. É quando eu passo a ser uma espécie de juízo transcendental que transforma um discurso de criação, que efetivamente é criativo, numa mera peça racional, retórica. O que eu estou advogando, e eu termino aqui, termino para a gente conversar um pouco mais, é que derivar, eu disse agora, né, a máxima, é uma experiência estética de liberdade, daí uma estética de libertação, justamente porque uma criação que não promova a liberdade, e eu estou tentando pensar critérios para pensar a produção estética, já talvez não seja estética. Eu sei que é difícil dizê-lo, mas eu estou propondo isso como um diálogo. Para terminar mesmo, será que dá tempo? Vocês aguentam? É uma historinha bem rapidinha. A Oxum, porque eu vou ficar muito incomodado de ter falado de orixás masculinos e não ter falado de orixás femininos. Eu me propus nunca mais fazer isso. Então eu quero cumprir com esse meu compromisso. Se bem que eu falei de Ododua já, mas Oxum. Oxum é a orixá vaidosa, linda, maravilhosa, do ouro, da fertilidade, das águas doces. E o que acontece com a Oxum? Ela é tida como a mais dengosa. Então, enfim, ela não gosta de fazer os trabalhos mais rústicos, etc, etc. Mas acontece que as divindades, os orixás, estavam muito soberbos e deixaram tanto de atender a humanidade quanto de prestar conta ao Olorum. E o Olorum falou, é assim? Eu vou me embora daqui. E Olorum, um dos nomes de Olorum é o dono do sol. Então ele foi se esconder para depois do sol. Aqui começava a minha cartografia do sol. Para depois do sol. E claro, tudo deu mal. Tudo ficou ruim. As mulheres pararam de parir, como a gente viu aqui. Já não se plantava, já não se colhia, doenças, moléstias, etc, etc. E alguém falou, alguém tem que falar com o Olorum, porque senão vai acabar os orixás, vai acabar os humanos, vai acabar a vida, vai acabar a terra, as águas, as plantas, as coisas, as árvores, as coisas. Alguém tem que falar com o Olorum. E foram.
Todo mundo tentou. Ogum, o Exu foi o primeiro, mas não conseguiu passar pelo sol, porque o sol fustiga, acaba, detona. Tentou buscar, guerreiros tentaram ir, Xangô tentou ir, os orixás quentes todos foram, ninguém conseguiu. Ninguém mais conseguia, estavam desistindo, acabou a vida, simplesmente. E o Olorum não estava mais nem aí, até hoje, o Olorum ficou longe. Quem governa são os orixás. Aí o Oxum falou, eu vou. Aí todo mundo riu. Ah, você, Oxum? Eu vou. Você não aguenta, porque ela é um pavão, né? Um dos seus animais. Oxum não é um humano, né? É um orixá. E que é um animal também, que é o pavão. E ela saiu voando como um pavão e todo mundo riu. Esse pavão mal voa. Daqui a ali, imagine, até depois do sol. E ela foi. E ela foi. E ela foi chegando perto do sol, e ela foi sendo queimada, fustigada, e ela continuou. E ela foi perdendo as cores do pavão, e ela continuou. E ela foi se detonando, se machucando, se cortando, e ela continuou, e as penas delas, que eram todas coloridas, de um verde, de um amarelo, de um vermelho, de um lilás, foram ficando todas pretas. Ficou tão quente que aqui, no cocorúcio dela, ficou totalmente vermelho. Foi o pássaro que estava na sua película, no seu filme, um urubu. De pavão, mais bela das aves, a urubu, a mais feia das árvores. Uma estética da libertação que junta América Latina e África tem que partir da experiência do grotesco, do que foi tido e lido como feio, das mãos, dos pés e dos corpos que construíram essa cidade onde eu estou pisando. E que, no entanto, não aparece como autoria e nem mencionada nas nossas maior parte das mesas, não? Ela passa do sol e, quando chega ao Olorum, o Olorum fala, quem é você? Ela, Oxum. Nunca. A Oxum que eu fiz é linda, é bela, é esplendorosa, é estética naquele sentido da alta cultura. Aí ele diz, você não é. Essa coisa feia, preta, acabada, fustigada, você não é. Pai, a do pé Olorum, mo do pé Olorum, sou eu mesmo. Aí ele reconhece pela fala dela que é ela própria. Olorum chora, fica comovido. E não porque os orixás e nem a humanidade merecia, mas por conta da oferenda, ou se quiserem, do sacrifício da Oxum, ele retorna com ela, é quando ela ganha o título de Iyalode, a liderança entre nós. E ela é a dona das águas, aí faz chover. Ela é a que faz parir, das águas também do ventre. A estética da libertação que eu estou propondo é essa estética do Oxum, que a gente seja capaz de sacrificar pelos nossos e de produzir beleza onde impera o grotesco. Obrigada por essa fala inspiradora. A gente tem um tempinho para perguntas agora. Eu vou começar, então, enquanto as pessoas se inspiram. Estou tentando articular, na verdade, a fala da Paula com a sua. Esse livro que ela menciona várias vezes, a Paula, que é da Donna Haraway, né? Esse livro de 2016, que é ele não tem tradução para o português, mas é algo como Convivendo com o Problema, cuja pergunta central é como é que a gente faz, então, para viver e morrer junto nesse mundo que está completamente danificado, socialmente, politicamente, ambientalmente, principalmente, né? E uma das coisas bonitas que ela fala nesse livro é que a gente tem que aprender a contar histórias. Contar histórias que permitam, que façam com que a gente possa imaginar alternativas de existência, de convivência, de outros tipos de pensamento, outros tipos de modelos sociais, enfim. Histórias que possibilitem alguma forma de continuidade da gente, né, desse planeta. E isso é altamente necessário, assim, dentro dessa situação que a gente está vivendo agora, de um mundo que é capitalista, militarizado, tecnológico, de um país que elege Bolsonaro,
que queima a Amazônia, né, que joga petróleo nas praias do Nordeste. Essa ideia de que a gente tem que aprender a reativar o nosso imaginário para criar novas narrativas que façam com que a gente possa criar outros modelos de existência nesse mundo, acho que isso é urgente. E há um bom tempo eu venho buscando essas narrativas na arte. Ultimamente eu tenho buscado nos nossos pensadores indígenas, né? Em Krenak, em Munduruku, no Copenhague. E agora, te ouvindo falar, eu fico pensando em quantas histórias importantes a gente não teria para escutar a partir da cultura afro-brasileira. E aí eu queria te pedir, assim, para... Você já contou muitas histórias, eu vi que esse é um talento. Assim, se você fosse pensar em uma história para a gente, sei lá, pensar em uma possível continuidade diante dessa realidade catastrófica que a gente está vivendo agora, qual seria? Você passa eu quero mostrar uma imagem. Esse é o Molu, né? Só que eu vou contar uma outra história. A história que estava no meu script era uma, mas com a sua pergunta vai ser outra. Caramba, eu vou tentar sintetizar. O Molu, ele nasce do encontro de dois reinos diferentes que brigam entre si. O povo Jeje, que é o reino do Daomé, e o reino nigeriano, da Yorubalândia, que é o povo Nagô. Oxalá, como eu disse já, é o rei de Nagô, e Nanã é a rainha do Jeje. Nanã se apaixona por Oxalá, e Oxalá se apaixona por Nanã. Mas eles não podem ter uma relação amorosa, porque eles são de reinos contrários, opostos, rivais. Por que não pode? Porque eles não podem ter descendência. Justo porque tem uma rivalidade política que impede a vida privada. Oxalá é quem diz isso. Fala, Nanã, eu gosto de você, mas você está maluca? A gente vai criar, já é problemático a nossa relação de reino. Se a gente tem uma relação, pior ainda. E Nanã cede ao argumento do Oxalá, mas com uma artimanha, ela faz um banquete, convida Oxalá para discutir negócios, né, da guerra entre os dois reinos. Oxalá, então, não pode recusar o convite de Nanã, porque o assunto é político. E ela capricha em bebida. Vocês já viram que Oxalá não pode beber. Né? Toda vez que Oxalá bebe, dá problema. E é isso que a gente chama de quizila. São coisas que a gente não pode consumir porque a gente faz besteira, né? Os filhos de santo. Oxalá não se dá conta do ardil de Nanã e começa a beber, e beber, e beber. E eles discutem política, guerra. Quando vem, o coração amolece. A razão já não é esse escudo todo. E ele cede ao desejo que ele mesmo tem e o desejo da própria Nanã. Eles têm uma noite torrencial de amor. Isso é por minha conta. O fato é que desse dia nasce o Molu, o Baluaê. Só que o Baluaê nasce com as marcas da proibição dos pais. Então ele nasce na sua pele, no seu corpo, ele é todo escarificado, sei lá, de bexiga. Ele tem a doença da varíola. E o Oxalá tem um filho, mas nem se preocupa, paternidade irresponsável, ele se afasta. Gente, eu estou falando tão mal de Oxalá que é meu pai, ele vai ficar bravo comigo. Ele não é assim sempre, eu só estou denunciando o lado machista do Oxalá. Ele se afasta mesmo, ele não cuida de Omolu. Quem cuida é Nanã. Melhor, quem cuida não. Quem fica com o filho que nasceu dela é Nanã. Nanã é a esteta no Daomé. A esteta profissional, aquela que eu disse que submete a arte, como eu posso dizer isso, a razão do olhar sobre a arte. Ela é essa. Ela não pode conviver com um filho horrível, todo feio, marcado no seu próprio corpo, por um pecado, noção estranha à África, porque é cristã, mas enfim, por uma ação que não é dela, que não é dele, né? Que é dela e do Oxalá. Ela não pensa duas vezes. Essa história tem mais ou menos uns 9.000 anos, tá? Pega o Omolu, que se chamou Baluaê nessa época, bota num cesto de palha e coloca no rio. Vocês já viram essa história em algum outro lugar, né?
essa história de outro lugar é bem mais novinha do que essa que eu estou contando. E aí, só que coloca num rio, que é um mangue, e tem caranguejos. Onde eu vivo lá tem muito mangue, muito caranguejo, muito petróleo agora. E aí o que acontece? Os caranguejos atacam esse bebê e ele já era horrível, fica pior. Então do feio ele passa para o grotesco. Então ele é comido pelos caranguejos até que as águas do rio descem. E Iemanjá em África é um rio de água doce, não é de água salgada. E desce, 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 desce. Lá embaixo, já no mundo Yorubá, quem recolhe essa criança do rio? Iemanjá, a própria. Com quem Iemanjá é casada? Com Oxalá. Então ela acolhe o filho da rival. Eu estou tentando te contar histórias de como a gente pode conviver juntos, apesar dos conflitos. Obaluaê tem a marca do signo no seu corpo do rejeitado, do mal visto, do insano. Ele é esse. A Iemanjá cuida dele, ele cresce, com 12 anos, eu estou encurtando as histórias, ele cresce e vai embora, ele foge do reino. Filho de 2 reinos, filho do rei e da rainha, deixa porque ele não se sente à vontade ali e vai viver a sua vida própria, com autonomia. É para mim um dos princípios lá da estética que eu estava tentando deambular aqui. E ele vai viver com autonomia, mas ele é preto, ele é feio, ele é marcado, ele é escarificado. É possível que ele começasse a botar um dread, isso também é por minha conta, mas é possível. E aí ele vai. Gente, eu tinha dread, não era dreadado, eu tive que tirar meus dreads para passar no concurso, na UFBA. Na cidade que tem 85% da população preta. Os que não, meus amigos que fizeram, que não tiraram dread, não passaram. Simples assim. E eu chorava muito com esses... Bom, o Baluaê começa a mendicar, porque ninguém dá emprego a ele. Quem dá emprego a esse tipo de, a esse perfil? Ninguém dá emprego. E ele começa a mendicar nas ruas, e vai crescendo, e ele vence por 2 características. Ele se torna muito violento, então ele vence pela força, e ele se torna muito poderoso do ponto de vista do feitiço. Então ele se torna um feiticeiro incrível e um guerreiro temido, mas nunca amado. Ele é respeitado, temido. Conquista vários reinos, valeria a pena contar esses reinos, mas eu pulo e ele vai um dia, está em deriva, em caminho, tá os orixás todos reunidos para um banquete. Todo mundo foi convidado, menos quem? O Baluaê. Porque mesmo entre os orixás ele tem ostracismo social. Ele sofre a pecha de uma estética negativa, se é que é possível falar assim. Ele tem, como é que é aquela história? O estigma. Ogum, sempre Ogum, está passando, vê ele olhando pelas frestas, as pessoas comendo, dançando lá no xirê, que é a grande reunião, a grande brincadeira. O que faz o Ogum? Ô Baluaê, você não está a fim de entrar? Agora ele já se chamou Molu porque ele se tornou esse rei poderoso, né? Tanto pelo feitiço quanto pela guerra. Então ele se torna... ele ganha outro nome que é o Molu. Ô Molu, você não quer entrar? De jeito nenhum. Você não quer... Eu já disse, o Ogum não é sutil, não é sensível. Ele fala assim, você não quer entrar porque você é horrível, né, cara? Ele... Menos, né? Menos, velho. Aí ele diz, olha, o Ogum diz, eu resolvo o seu problema. Eu vou ali na mata, pego umas palhas de dendê, e te cubro, e você entra, e esconde essa sua feiura, e você pode entrar. Ele nem esperou a resposta, ele foi, cortou as palhas, vocês estão vendo ele, vestiu de palhas, passou seu traje de sempre, do Baluaê, do Omolu, e o Omolu entra na festa, mas não adianta, ninguém ainda assim, mas ninguém mesmo, quer falar com ele. E ele fica lá no cantinho, apesar de ser rei, filho de 2 reis, um rei e uma rainha, ser poderoso, ter feitiço, ter poder bélico, ter poder simbólico, ainda assim ele não é amado, não é querido, porque ele é feio, ele não é estético. Até que, lá no final do baile, da festa, Yansan, que é a orixá mais jovial, incrível, a orixá da democracia, linda, um outro Itã diz que é a mulher mais linda do mundo,
ela olha o Omolu e o chama para dançar. E Yansan não pergunta e espera a resposta. Ela pega na mão dele, leva ele para o meio do salão e começa a dançar. Ele dança muito bem. Yansan é a orixá das tempestades e começa a subir o vento começa a subir, as palhas começam a subir. As palhas começam a subir, mas ninguém está nem ligado, porque eles dançam maravilhosamente até que as palhas sobem todas. O rei está nu. Tudo que ele queria evitar, que era se mostrar como ele é, não conseguiu. Só que quando as palhas sobem e ele está nu diante da audiência inteira, sabe o que acontece? As pessoas ficam cegas, porque ele é o sol. Ele é o próprio sol que brilha. E diante do sol, assim, de imediato, você fica cego. Vocês já ouviram essa história também em outro lugar? Não foi? Um tal de Platão falava isso. Há 2000 e poucos anos atrás. Essa história, estou dizendo, é de 9.000 anos. Então, todo mundo fica cego, não consegue enxergar bem, mas vai se acostumando com a luz do sol. E quando finalmente consegue enxergar o Omolu está nu. E é lindo. Ele é jovem. Ele é maravilhoso. Todas as outras orixás invejam Yansan, sobretudo a Oxum, que é a mais bela das belas, dizem. Mas não adianta, ele já está com Yansan. Todo mundo admira aquela beleza ímpar. O Ileaê, vocês conhecem o Ileaê em Salvador? O bloco afro, o primeiro e o mais antigo bloco afro no Brasil, ele nasceu numa casa de candomblé de Mãe Hilda de Jitolu, que é uma mulher consagrada a Obaluaê, ao Omolu, Jitolu de Obaluaê, de Omolu. E o vovô, o criador do bloco Ileaê, é filho de santo dela e filho carnal dela. Então, o Ileaê nasceu dentro do terreiro. Nasceu dentro do terreiro e tem um título. Qual é o título do Ileaê? O mais belo dos belos. É o Omolu que é o mais belo dos belos. O Omolu é o mais belo dos belos. E quando todo mundo reconhece isso, as feridas estão nele ainda. E elas começam a saltar. A explodir. Eu tenho que ficar em pé para fazer isso. Eu sei que já vai terminar mesmo, então... Aí começa a saltar, e começa a saltar e o chão fica todo branco, todo funfum, a cor do Oxalá, o mais velho de todos, o orixá funfum, o do grande mistério, né? o orixá primordial. Fica todo branco, todo funfum. Essas pipocas todas no chão, veja, ele sofre todo aquele estigma da feiura, do grotesco. E agora eu estou contando a metamorfose para o mais belo dos belos. A minha pergunta é sempre essa: onde é que está o mais belo dos belos? Estamos olhando direitinho? Aquelas pipocas que estão no chão sofrem uma terceira metamorfose, de ferida para pipoca, de pipoca para borboleta, que é um dos insetos que, não é que representa, que é Yansan. Yansan é búfalo e borboleta. E aí colore as cabeças e o ambiente de todo o ambiente. Depois disso, o Omolu diz: eu não danço com mais ninguém, nem com a Yansan. Doravante eu só danço sozinho. A minha conclusão disso foi assim: a beleza não se controla. Se me permitir, eu posso ler um poema? Porque eu não vou abusar do horário. E é um poema que eu fiz justamente para o Obaluaê, de um livro que eu produzi chamado Xirê, que foi a coisa mais difícil de eu ter feito. Eu tinha escrito alguns livros de filosofia e de antropologia. Foi legal, foi difícil e tal, mas quando foi para escrever literatura, poema, foi bem difícil para mim e eu gostei. O pessoal do apoio tem que ir embora. Tá, eu leio o poema e vou embora. Até saio daqui já. Aí você corre aí para mim na hora, tá? O mais belo dos belos, justamente. És o mais feio do mundo, doente, esquálido, ferido, pestilento e moribundo, abandonado, sujo, fedido. És o mais feio do mundo, vil, maltratado, esquecido, marginal e vagabundo, insano, sozinho, aturdido. Ah, cegueira do mundo, não vê valor no invisível, não sente a metamorfose.
És do mundo o mais terno, fez de feridas pipocas, o mais belo dos belos. Muito agradecido, muito agradecido.